Havendo quórum com a presença do doutor procurador, doutor Luciano Andrade Farias, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara, agradecendo ao conselheiro André Carlos Pontes pela sua presença, o que proporciona termos sessão. Leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Discussão e votação data da sessão anterior, aprovado por unanimidade. Comunicações, indicações e requerimentos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, apenas dizer ao conselheiro Renato que eu sou impedido em Tavares. Ok. Aí como não há quórum, vai ter... Vamos adiar para a próxima sessão, né? É. Aí dá para a próxima sessão, o conselheiro Antônio Gomes está de volta e convoca uma pessoa, né? Isso, é o item 4, doutor Renato, é o item 4. Então, apenas um processo que foi pedido em inversão, que é do item 17. Instituto de Previdência de Bom Jesus, o conselheiro Renato Sérgio é relator e tem a palavra. Vossa Excelência pegou o 17, conselheiro? 17. Esse é um processo, a aposentadoria. Bom dia a todos, primeiro, bom dia a todos, bom trabalho. Conselheiro André. É uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventes integrais da senhora Josefa Lúcia da Silva Holanda, professora, votada na Secretaria do município de Bom Jesus. Foi fixado um prazo para que a presidente do Instituto apresentasse a portaria de nomeação da senhora Josefa, ou em seguida citação, instrução do feito, e o Ministério Público pugnou pela negativa do registro com determinação para que a gestora da entidade de seguridade providenciasse a viabilização da aposentadoria desse funcionário junto ao regime geral de previdência social. Instrução, e ao final, o Ministério Público Especial, o parecer foi da lavra do doutor Luciano, que está aqui presente, e após tecer considerações sobre a irregularidade no provimento da servidora no cargo de bibliotecária, reiterou os termos da manifestação anterior. Esse processo, eu vou já adiantando, ele teve ela era bibliotecária, foi aposentada como professora, depois voltou para bibliotecária. Bom, já para evitar maiores delongas, eu entendo que ela pode ser concedido o registro exatamente ao cargo dela como professora. Ela era professora, foi bibliotecária. Resumindo, eu posso dar maiores esclarecimentos, só adiantando, o meu entendimento é que ela pode ser, como foi, por último, ela foi concedido o ato, ela como professora. É o relatório, presidente. Vossa Excelência está sem som, presidente. Obrigado. O doutor Ítalo deseja usar a palavra ou só desejar um bom dia para todos nós? Somente desejar um bom dia, especialmente a doutor André. Hoje nós tivemos junto terça, quarta e quinta. Estão fazendo exercício físico, Adiante do pontuado pelo conselheiro Renato, eu me abstenho da sustentação oral, senhor presidente. Desejando um bom trabalho e um bom dia a todos. Obrigado. O doutor procurador, doutor Luciano. Nada a acrescentar ao parecer dos autos. Aos senhores conselheiros, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Eu não sei se há necessidade de maiores esclarecimentos. Bom, como adiantei, né, eu posso dar maiores esclarecimentos, mas é para que se conceda o registro ao ato da aposentadoria da senhora Josefa Lúcia da Silva Holanda, destaca a matrícula, ocupava o cargo de professora com lotação da Secretaria da Educação do município de Bom Jesus. Determina a presidente do Instituto que proceda à correção das informações no SAGRES, a necessidade de correção, a fim de fazer constar o registro da aposentadoria da senhora Josefa, né, do cargo de professora, e ordena o arquivamento dos autos. Conselheiro André. Presidente, bom dia a todos, obrigado pela recepção. Doutor Paulo, é uma satisfação sempre rever. Vossa Excelência é um advogado de profunda atuação ética e moral ilibada, né?
Não tenha dúvida. É muito bom tê-lo como, digamos assim, defendente das suas causas, porque a gente sempre sabe, são defesas sempre pautadas na ética, na prova dos autos, etc. e tal. Então, é sempre bom revê-lo, doutor Paulo. Eu parabenizo até o relator. Tem um documento do processo que é uma carteira de trabalho, na página 5, onde ela foi admitida como professora em 1984. É exatamente no cargo que nós estamos concedendo registro. Isso. E ela tem 60 anos de idade. Então, se no meio do caminho houve algum atropelo, o que é natural, né, em município, na escola que meu filho estuda, inclusive, a bibliotecária é uma professora. O fato de ter ido no município fazer uma missão de bibliotecária dentro de uma escola, ou não é prova inconteste que ela tenha deixado a missão de professora. Não é? Então eu acompanho integralmente o relator com muita tranquilidade, em que Sua Excelência reconheceu que a servidora entrou como professora e agora saiu na sua aposentadoria como tal. É o voto, presidente. Também acompanho o relator, por unanimidade, concedendo registro no cargo de professora. Os processos 1, 2, 3, já que o 4 foi adiado para a próxima sessão, é do conselheiro Renato Sérgio, todas Câmara Municipal 2020. Vossa Excelência fica à vontade se fará o relatório individual ou coletivo. Vossa Excelência tem a palavra. Fará em bloco, presidente. É o primeiro processo, 4700-2021, 4885 é o segundo, e por último, 6159. Nos dois primeiros, não existe qualquer intercorrência, portanto, o tribunal deve julgar regulares as contas. No que diz respeito especificamente ao último, há um pequeno, vou chamar de incidente processual, no que diz respeito à anexação do processo 21219 de 2020. É uma denúncia e que já foi tratada em outro processo, no processo 21215 de 2020, onde a Corte decidiu pela não procedência da denúncia, do fato denunciado, né? O Ministério Público pugnou pela regularidade com ressalva das contas, declaração de atendimento às procedidas da RF, conhecimento em procedência da denúncia, envio de recomendações e arquivamento. O meu voto para os três é pela regularidade, informando que as contas podem ser reabertas, e no que diz respeito ao último processo, também tem essa questão de necessidade de envio de peça dos autos a denunciantes, né? E recomendações. É com a palavra do outro procurador. Nos três casos, o Ministério Público acompanha o parecer dos autos. Aos senhores conselheiros, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Exatamente nesse sentido, senhor presidente, realmente nos dois primeiros processos eu sempre tenho encaminhado os feitos ao Ministério Público por conta daquela remuneração. Mas é exatamente no sentido, como adiantei, nos dois primeiros, pela simples regularidade, com possibilidade de reabertura, caso surjam fatos novos, e no último, regularidade, informando que as contas podem ser reabertas, encaminhamento da deliberação a denunciantes e envio de recomendações. Conselheiro André. Não é de nenhum desses processos, não. Lá na segunda Câmara, nós estamos nos deparando com relatórios da auditoria nesses processos de câmaras em que ela menciona aumento de remuneração em 2020 em relação a 2017. Como é que estão tratando aqui na Câmara? Lá nós decidimos citar, né, os vereadores para fazer a instrução do processo. Porque a auditoria pede explicações para saber se houve aquela revisão geral anual para os demais servidores da Câmara. Já aqui só por curiosidade, aqui na primeira Câmara estão tratando como esses assuntos. Não sei se conselheiro... Vossa Excelência deve ter recebido o processo. Conselheiro Renato. Também, né? Eu estou seguindo também esse entendimento. Se houver qualquer mudança na remuneração dos edis
no transcorrer da legislatura, né, tem que ser uma revisão geral, né, não pode ser específico para os edis. Portanto, a gente manda, mando citar. No meu caso, eu não peguei nenhum processo com esses questionamentos. Ah, pois não. Certo, então vamos seguir. Não teve nenhuma decisão já ainda. votou. Não teve nenhuma decisão sobre isso ainda não aqui. Não. Conselheiro André, Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanhando Vossa Excelência pela regularidade das 3 prestações de contas. Vossa Excelência continua com a palavra para o item 5. É uma denúncia em relação à Prefeitura Municipal de Damião. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, além da Câmara, sendo também muito objetivo, é que a denúncia está sendo possível em conformidade no edital, mas houve revogação, perda superveniente de objeto. A palavra do outro procurador. Nos termos de parecer também pela perda do objeto e arquivamento. Vossa Excelência tem a palavra para voto. Extinguir o processo em julgamento do mérito, enviar a cópia da decisão à denunciante, que foi a Associação Paraibana da Advocacia Municipalista, e ao chefe do Poder Executivo, e arquivar. Conselheiro André. Com o relator. Também acompanho Vossa Excelência por perda de objetos em julgamento de mérito e arquivamento. Eu sou relator dos itens 6 a 16. Os processos dos itens 6, 7 e 8, eles ganharam a sua posição de regularidade após defesa. Os demais, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a auditoria não apontou nenhuma irregularidade, merecendo todos o seu competente registro. É o relatório com a palavra do outro procurador. De acordo com o relatório, pela concessão de registro e arquivamento. Aos senhores conselheiros, também na linha da auditoria do Ministério Público, legalidade dos processos, o seu competente registro e arquivamento. Conselheiro André, conselheiro Renato. Acompanho. Também acompanho Vossa Excelência. Então, aprovado por unanimidade, o conselheiro Renato é relator dos itens 17 a 25. Vossa Excelência tem a palavra. Além da Câmara, os processos dos itens 18 e 19, eles merecem registro após acórdãos. Processo do item 20, a necessidade de fixação de prazo para envio de documentos. Do item 21, ele está regular após defesa. Dos itens 22 a 25, eles estão regulares nos relatórios iniciais. Eu vou relatar esse, senhor presidente, deixarei por último. Deixarei o último. Pois não. Com a palavra do outro procurador. Pelo item 20, pela assinação do prazo, conforme relatado. Nos demais relatados pela regularidade, alguns após acordo, mas me parece que ainda está pendente a análise do ato, não é isso? Isso. Então, também pela concessão do registro, e nos que foram relatados, apenas o parecer se refere a esses apenas. Vossa Excelência tem a palavra para voto. É exatamente nesse sentido, senhor presidente. E registro e arquivamento todos os atos. Conselheiro André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho Vossa Excelência e que tem a palavra para o último processo. O último feito, o 7496 de 2009, ele analisa recursos de reconsideração e de revisão interpostos pelo presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Palmeira, em face do acórdão 762 de 2016 e 654 de 2010. O tribunal concedeu registro à aposentadoria da senhora Maria Neves do Nascimento Marques, no cargo de auxiliar de serviços gerais. Houve a reversão da inativação. O órgão fracionário, através da resolução 147 de 2015, fixou o prazo de 60 dias para que a gestora implantasse, impetrasse, foi fixado através de uma resolução para... Eu não fui relator do processo, não, desse feito, não, mas foi fixado um prazo para que a presidente do Instituto impetrasse recurso contra o acórdão, a fim de torná-lo insubsistente. Fim do prazo, ela não interpôs o recurso, o tribunal aplicou uma multa de R$2.000. A auditoria analisou os recursos, opinando em síntese pelo conhecimento do recurso de reconsideração e pela desconstituição
do acordo, cabine ao relator decidir acerca da aplicação da penalidade. O Ministério Público, em suma, pelo conhecimento da reconsideração, e no mérito pela sua procedência parcial, desconstituindo-se a decisão do acordo, relatada da acordo 762 de 2016, devendo o tribunal se pronunciar acerca do ato de provimento da desaposentação. O DE analisou essa questão da desaposentação e mencionou que o ato era irregular, devendo se manter os termos do acordo. Já o Ministério Público, diversamente, pugnou conclusivamente pelo conhecimento do recurso de revisão e a desconsideração dos efeitos do acordo. Então, solicitação de pauta, senhor presidente. Com a ausência comprovada, passa a palavra ao doutor procurador. Nos dois casos, nos dois pareceres, né, houve um parecer para reconsideração e outro para revisão, o Ministério Público acompanha a manifestação dos autos. Aos senhores conselheiros, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Senhor presidente, eu não sei se ficou muito claro, mas eu vou logo para a parte dispositiva. Primeiro, o tribunal não poderia fixar um prazo para que a gestora do Instituto entrasse com recurso. Isso é um direito subjetivo da autoridade. Bom, mas eu não quero fazer maiores comentários, apenas faço na proposta, dizendo algumas conformidades, mas conheço o recurso de reconsideração, de fato, o atendimento dos pressupostos processuais de legitimidade e tempestividade e no mérito do provimento, a fim de excluir a penalidade aplicada ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Palmeira, durante o exercício de 2016, senhor Antônio Pereira Antas. A multa foi R$ 2.000. Tomo conhecimento do recurso de revisão diante da legitimidade do recorrente da tempestividade de sua apresentação no mérito do provimento, para tornar insubsistente o acordo e conceder o registro à aposentadoria da senhora Maria Neves do Nascimento Marques. Remeteu os autos à corregedoria. Exatamente para excluir essa penalidade, né? Essa questão, o tribunal depois tem que analisar essa aposentadoria, né? Estou tirando o registro e estou tirando a multa. Conselheiro André. É um recurso de revisão, Vossa Excelência falou? Recurso de reconsideração e um recurso de revisão. Ele entrou com os dois. O de revisão é matéria de pleno, né? Pleno, né? Eu pensei exatamente nisso aí, né? Aí não estão no prazo, não, do recurso de reconsideração? Tá, mas só que ele entrou com recurso de reconsideração para tirar a multa, né? E o recurso de revisão é para tirar o registro. Aí nós vamos... São dois acordos, né? Na verdade, são dois acordos e uma resolução, né? Como eu disse, eu não fui relator do processo, não. Eu vi. O primeiro acordo, inclusive, deu registro ao ato. O que é que está errado? Exatamente, estou tirando o registro porque ela voltou à atividade, né? Ah, voltou à atividade, né? Sim, então, na verdade, tornar insubsistente, né, o registro. Exatamente. O recurso de revisão vai perder o objeto, né? O problema, conselheiro André, é porque para o que concedeu o registro, passou o prazo, né? Para reconsideração, né? Para um acordo seria um recurso de revisão. Para o outro acordo seria um recurso de reconsideração, porque ele é tempestivo, né? Eu creio que é uma solução processual, na verdade, né? Porque na substância... Talvez o correto seria mandar para o pleno, né? Mas eu achei a matéria... Não precisa não, eu vou dar uma sugestão à Vossa Excelência, porque para não constar da decisão que a Câmara conheceu e deu provimento a recurso de revisão, Vossa Excelência pode conhecer do recurso de reconsideração e dar provimento, que é para tirar a multa, né? E considerar, até mesmo do seu gabinete, que não precisa levar para o pleno, considerar em perder o objeto, o recurso de revisão e determinar o arquivamento dos autos, em decisão até monocrática, usando aquele dispositivo do regimento que prevê que recursos sem objeto, sem substância, o relator pode mandar arquivar diretamente, não vai ter prejuízo nenhum, e evita a Câmara conhecer e dar provimento no recurso de revisão. Conselheiro André, eu proporia, então, o seguinte: tomar conhecimento do recurso de reconsideração e dar provimento total, né, para tirar a multa, e, como consequência, tornar insubsistente o primeiro acordo, né, e analisar o recurso de revisão. Para não ter que fazer essa adição monocrática, uma adição monocrática
Não, perfeitamente. É só tirar o termo, conhecer e dar provimento ao recurso de revisão. É do pleno. Concordo, E Vossa Excelência vota, né, nesse caso, né? Exatamente. Pois não, Só uma observação. Até fico me perguntando se seria necessário o tribunal desfazer o primeiro registro, porque o registro formalmente havia uma razão de ser. Se eventualmente a interessada aposentada voltou por causa do Instituto da Reversão, eventualmente ela irá se aposentar novamente e caberá ao tribunal conceder o novo registro ao novo ato, mas não precisaria desfazer o primeiro, porque quando o primeiro ato foi registrado, havia uma fundamentação, uma razão jurídica para aquela atuação do tribunal. É a mesma situação dos atos de revisão da aposentadoria, em que o tribunal só analisa a nova revisão sem precisar desfazer a primeira aposentadoria quando ela eventualmente já foi registrada. Eu entendo que, no caso desse, nem precisaria se desfazer o primeiro registro. O tribunal registrou, a parte, por opção, pleiteou o Instituto da Reversão, voltou ativa, eventualmente irá se aposentar novamente e caberá ao tribunal conceder registro ou não ao novo ato, sem precisar desfazer o primeiro. Na minha visão, com outras palavras, o doutor Luciano concordou com a visão do relator, que foi conhecer do recurso de reconsideração, dar provimento para tirar a multa e declarar insubsistente o recurso de revisão, porque não tem mais objeto, né? O primeiro ato deixou de existir. Essa questão, doutor Luciano, eu já me deparei muito, né? Eu lembro quando foi até a doutora Sheila que tocou nesse assunto, essa questão do tribunal, onde é o registro que o tribunal faz, né? Onde é que existe o livro de tombo aí, coisa que o valha, né? De estar lá feito o registro, né? E uma vez foi me dito que era o acórdão do tribunal que era o registro, né? Era o acórdão do tribunal. Acho que o tribunal deveria ter algum sistema, alguma coisa, quando fizesse o registro ou não. E eu sempre pensava como Vossa Excelência pensa, doutor Luciano. Mas depois eu comecei a pesquisar e analisar. O que acontece é o seguinte, eu procurei até ver nos outros tribunais. O tribunal concede o registro, então fica lá. Se o tribunal fizer um sistema onde fica lá o registro da aposentadoria de alguma pessoa, quando um novo gestor assume, ele pode pedir ao tribunal quais são os atos que tem registro. Então vai constar dessa mulher como ela tem sido aposentada e como é que ela está trabalhando. Então, eu acho que o registro é um ato cartorário que serve, inclusive, para a tomada de decisões, né? Então, eu comungo sempre, eu tenho feito nisso, nessas reversões de aposentadoria, de dar baixa no registro, porque esse registro é que diz como o ato está. Não é só uma mera consequência da legalidade do feito, não, mas como um banco de dados para a tomada de decisões. Por isso que eu sempre procuro tornar retirar o registro, alguma coisa do tipo. Tá entendendo? Declarando a insubsistência já deve ser feito. Não, eu sei, André. O doutor Luciano levantou uma questão que já foi até muito debatida aqui no tribunal, né? Só para dar mais uma informação, quando eu estava na presidência, eu preocupado com onde é que estão os registros, né? Eu até já tinha ouvido a doutora Sheila comentar isso aí com toda a propriedade, né? Que ela sempre faz os comentários. Aí eu convidei o pessoal da tecnologia da informação, o nosso diretor, nosso chefe, doutor Edwin Santana, e tratei desse assunto. Olha, por que você não coloca mais uma coluna no Sagres, naquela parte de gestão de pessoal? Mais uma coluna para a gente, para exatamente anotar. As secretarias fazem isso, anotar ato registrado, né? Pendente de registro, colocar lá algum termo, mais uma coluna no Sagres para dar essa informação e o número do acórdão. Eles ficaram lá de colocar na programação da assessoria técnica da informática, não sei em qual prioridade se está não, mas já surgiu essa ideia, viu, doutor Renato, de deixar, até mesmo quando Vossa Excelência abriu o Sagres, no município que Vossa Excelência relatou, aí tem lá gestão de pessoal, né, no Sagres tem, e ver os aposentados, os que foram dados registros, não, até mesmo para a gente controlar, pedir para remeter, porque não remeteu esse ainda para o tribunal avaliar. Já existiu essa conversa com a assessoria técnica, mas eu creio que ainda não foi possível implementar. Então ficou dando provimento ao recurso de reconsideração e tornando isso... Hein? Para tirar a multa e, como consequência, retirar tornando insubsistente.
Então, aprovado o voto do relator. E o último processo é do item 26. É esse. Recurso de reconsideração do Acabou. Instituto de Nova Palmeiras. Foi esse, É presidente. esse. Ah, porque Vossa Excelência juntou tudo. Eu juntei os outros, deixei esse apartado. Ah, tá bom. Então, não havendo mais processo, tá vendo? Você pediu para ser bem rápido, foi rápido. Foi. Há algum processo a ser distribuído, Márcia? Sim, senhor. Temos 30 processos a serem distribuídos. Ótimo. Não cabe distribuição para mim, não, viu, Márcia? Agradecendo a presença Hoje eu não vou todos, botar, não. especialmente do conselheiro André, e Satisfação, do presidente. procurador Luciano, do conselheiro Rita, da secretária Márcia e da secretária adjunta Eva Simone. Olha, deixa eu lhe dar só uma sugestão. Olha, deixa eu desligar, que eu quero falar com você e com o Renato. Pode